E, é, esse café é sempre uma motivação para a gente, né? Para a gente se ver, uma oportunidade para a gente levar os amigos, as amigas, como a gente fez, né? E quanta gente linda, quantas amigas, quantos convidados nós tivemos lá no sábado. E é sempre muito bom a gente estar junto e motivando umas às outras a esse encontro com a palavra, né? E fora o café maravilhoso que a gente teve. Então foi muito lindo, gente. Foi muito especial ver todas vocês lá e estar junto, né? Vocês estão me Fria, tá ouvindo? Tá vazando um tudo pouquinho bem? teu áudio. Tô. Pode falar, Rosane. Falar. Tem um áudio aberto, meninas. Se puder, por favor, mutar aí para a gente seguir com a leitura, né? Pri, eu acho que o teu, isso. Amém. Vamos orar, então, meninas? Vamos orar. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, por essa manhã, Deus, de renovo sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos conduzido em todas as coisas, Senhor, e a tua direção é tão maravilhosa, Senhor. Como é bom andar na luz da tua presença, na tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por cada mulher aqui, cada uma, Senhor, que tem disposto o seu coração a buscar o Senhor nos seus dias, nas suas manhãs. Que o Senhor, Deus, possa, ó Deus, recompensar, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, e que o Senhor possa levar-nos, ó Deus, a águas profundas, Senhor, a níveis maiores na tua presença. Nós queremos muito te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Nos guia nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Hoje nós vamos no Salmo 40. Salmo 40 são 17 versículos, mas dá para a gente ler ele todo, né? E conversar um pouquinho sobre ele. É um salmo lindíssimo, maravilhoso. E alguém quer ler, quer ter o prazer de ler, quer dividir aqui um pouquinho? Tem alguém que pode ler, que quer ler? Não? Então eu vou ler. Tá bom? Ninguém se pronunciou, eu vou começar lendo então. Tá bom, meninas? Rô, eu Salmo posso, 40. pode ler um pouquinho e depois eu leio, tá? Tá, Pode ser? pode, são 17 versículos, então eu leio 8 e você lê até o 9, até o final, a partir do 9. Isso. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz quem põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir os seus falsos deuses. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Amém. Vou no 9. Amém. Amém. Anunciei a tua justiça e toda a comunidade. Não tive medo de falar. Como bem sabes, ó Senhor, não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei toda a comunidade e o teu amor, a tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão. Que o teu amor e tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meu pe... Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar a saída. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor,
livra-me. Vem depressa, Senhor, ajuda-me. Seja envergonhado e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem honrorizados com a própria vergonha, pois disseram: ah, agora o pegamos. Alegre-se, exaltem, porém, todos que te buscam. Todos que amam a tua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. Quando a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és o meu auxílio e a minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Amém. Amém, meninas. Ele termina esse versículo assim de uma maneira tão pessoal, né, e tem tudo a ver com a gente, né. Ele fala que ele é pobre e necessitado, mas o Senhor cuida dele, né. Nós é isso, às vezes a gente se acha assim, né, pobre e necessitado. Aqui não é se colocando, se menosprezando, né, se colocando de uma forma assim, se diminuindo, né, com um complexo de inferioridade, mas é assim, reconhecendo o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente, não tem nada, né, mas mesmo assim o Senhor cuida de nós, mesmo a gente sendo esse grãozinho de areia, né, essa pedrinha minúscula, mas o Senhor cuida de nós, mesmo a gente sendo quem a gente é, nasceu onde a gente nasceu, de que família que a gente veio, mas o Senhor cuida de nós, né. Isso é lindo aqui no salmo, termina dessa forma. Esse salmo aqui, Davi começa falando assim que ele não se decepcionou por ter colocado a esperança dele no Senhor. E é um alento, uma fortaleza para a gente, né, um fortalecimento, pensar isso nessa manhã, sabe, que a gente não é decepcionado pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor permite que a gente se decepcione, na nossa vida, com muitas coisas, com pessoas, mas porque Ele sempre quer nos ensinar algo, Ele quer nos ensinar a não pôr a nossa confiança nisso, nas pessoas, ou no nosso trabalho, no nosso dinheiro, né, nem na nossa saúde às vezes, mas pôr a confiança nele, né. E Davi fala isso: quando eu pus a minha esperança no Senhor, ele ouviu o meu grito de socorro. Eu não fiquei decepcionado por isso. E aí Davi fala tanto aqui, assim, que o Senhor pôs um cântico nos lábios, que ele não fechou os lábios dele no meio da congregação, que ele queria contar os feitos do Senhor, né. Ele fala sobre isso aqui nesse salmo, quanto que ele queria engrandecer ao Senhor, mas não tinha nem conta, né, do quanto o Senhor já tinha feito. E ele fala assim: "Os planos do Senhor são perfeitos", né, são tantos planos que o Senhor tem para nós, né, e que ele não conseguiria relatar. Que coisa maravilhosa, gente. Deus é esse Deus poderoso que cuida de nós e a gente pode contar, né, e, assim, é numeroso mesmo, o número, né, a quantidade de bênçãos daquilo que a gente recebe da parte do Senhor, que a gente não conseguiria talvez relatar aqui num livro, o quanto nós somos abençoados. Cada uma de nós aqui, eu acho que poderia escrever um livro, escrever algo daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e quanto mais você escrevesse, mais você veria sobre essa bondade do Senhor. Eu queria fazer um comentário aqui do versículo 6, que tem a ver com a nossa palavra de sábado lá no café, aquilo que o Senhor trouxe para nós. O versículo 6 fala assim: "Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste". Então, assim, Deus não fica exigindo sacrifícios da nossa parte. O sacrifício todo para que a gente fosse aceito na presença do Senhor já foi feito por Jesus. Mas ele fala aqui uma coisa interessante, que é: "Abriste os meus ouvidos". E em outras versões vai dizer: "Furaste as minhas orelhas". E não sei se vocês já ouviram falar isso sobre o servo de orelha furada, que tem a ver com o que a gente falou sábado lá sobre resgate, sobre retorno, né, sobre restituição. E quando um servo, quando alguém se vendia, né, a gente falou sobre isso, as pessoas que se vendiam uns para os outros lá, o povo de Israel, né, se vendendo, uma tribo se vendendo para outra muitas vezes,
porque ficou muito pobre, precisava trabalhar, né, e que no ano do jubileu ele sairia liberto, né. Mas aí tem um detalhe, né, por que que eles se vendiam? Muitas vezes era porque haviam muitas guerras, né, também, e as cidades eram destruídas, né, e ali eram várias tribos, então alguém de uma tribo acabava se vendendo para alguém de uma outra tribo que tinha ficado em condições melhores para poder sobreviver, né, se sustentar. E e quando fosse o ano do jubileu, ele poderia ser liberto, sair livre. Mas aí lá no livro de Êxodo vai falar sobre isso, que, quando aquele servo, chegasse no ano de libertação dele, ele amasse tanto o dono dele, aquele senhor dele, e ele, por exemplo, tivesse se casado ali na terra daquele dono dele, tivesse tido uma mulher e um filho, e amasse a mulher e o filho, e ele quisesse ficar, era exatamente isso aqui que ele fazia. Ele se oferecia ao dono dele para que o dono dele furasse a orelha dele. E ele era então um escravo de orelha furada, significava que ele queria ficar, que ele ficava por amor, que ele não queria, ser resgatado, que ele não queria sair daquela terra, não queria ir, né, embora, né. Então, quando chegasse ali o tempo de jubileu dele, né, de o ano aceitável, ele podia ser liberto, mas ele não queria, ele ficava por amor mesmo. E aí isso aqui é o servo de orelha furada. Aqui nessa versão fala que o Senhor furou os ouvidos, mas na verdade, tem uma versão que é como se fosse a orelha. Eles encostavam como se fosse numa porta e vinha alguém com, não é um cutelo, é algo de ponta fininha, né, igual a gente, né, quando fura a orelha, só que naquela, para eles devia ser pior, né. E furava a orelha, né. Então isso simbolizava isso, esse amor, esse apego, né. E aí pra gente, que a gente seja isso, servas de orelha furada, sabe. O Senhor tem nos libertado, tem nos livrado e a gente pode, fazer o que quiser da nossa vida, mas nós escolhemos ficar com o Senhor. Nós amamos tanto a esse Deus, nós nos apegamos tanto a Ele, que a gente não quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer a vontade dEle, a gente quer ficar para sempre servindo a Ele na sua casa, servindo a sua família, né, a família de Deus. E esse é o chamado para nós mulheres, sabe, de nós sermos essas mulheres de orelha furada, de estarmos aqui, estarmos na presença do Senhor por amor. Não é porque tua família é da igreja, porque estar na igreja é bom, mas sim porque nós amamos ao Senhor. Nós nos apegamos a Ele de uma maneira que a gente não se importa com mais nada na nossa vida, a gente quer estar o tempo todo na presença, na casa dEle, né. Então isso é muito interessante o que fala nesse versículo. E e é isso, ele fala assim: "Agrada-te, Senhor", né, lá no 13, "em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me". Davi pede socorro ao Senhor: "Senhor, quando tiver alguma aflição, vem depressa me socorrer, vem como aquele que cavalga pelas noites, né, que passa aí as batalhas, né". Como que o Senhor é tido como uma figura de um grande guerreiro, né, o Senhor é o Senhor dos exércitos, que vem à frente do seu exército, marchando, né, em nosso socorro, nos buscar mesmo nas noites escuras, mesmo nos lugares aí pedregosos, nos lugares difíceis, o Senhor vem nos socorrer, o Senhor vem nos buscar. Nessa manhã aqui eu quero declarar isso sobre a sua vida, sabe. Você que tem conhecido ao Senhor, você que tem, oferecido a sua orelha, dizendo: "Senhor, pode furar aqui, pode furar, Senhor, eu quero ficar contigo para sempre". Saiba que o Senhor vem em teu socorro, né, como a gente falou aqui, o último versículo, né, o Senhor se preocupa conosco, mesmo com as coisas mais pequenas da nossa vida, com os detalhes mais ínfimos, mais pequenininhos, que a gente possa estar colocando diante dele. Ele nos conhece, e ele, assim, se preocupa, ele dá atenção. Sabe, esse se preocupar aqui não é que Deus vai ficar pensando em nós preocupado, né. "Ai, será que ela chegou em tal lugar? Será que ela foi?". Não, os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele é soberano e Ele nos vê em todo caminho, em todo lugar que a gente está, né. Mas, assim, esse olhar de preocupação é no olhar de cuidado, né. O Senhor dá atenção a cada detalhe da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo, sabe.
daquilo que a gente é, daquilo com quem a gente se relaciona, as coisas que a gente está fazendo, o trabalho das nossas mãos. Deus não despreza o trabalho das nossas mãos. Tudo que a gente coloca diante do Senhor, o Senhor não nos deve nada. Pelo contrário, o Senhor nos recompensa de uma forma assim abundante, infinitamente mais, né, do que a gente possa sonhar, ou muito mais do que a gente merece, né? Todo o trabalho das nossas mãos diante do Senhor, né? Ele é o Deus que restitui, ele é o Deus que traz de volta, né? O Senhor é esse Deus poderoso, maravilhoso. Esse salmo aqui é um salmo lindo dessa proclamação. Davi declarando isso, olha, é, é muito maravilhoso tudo que o Senhor faz e eu não tenho como contar tudo isso, mas eu não vou deixar de anunciar no meio da congregação, de falar no meio dos meus irmãos, sabe, de testemunhar. É um salmo de testemunho, né? Porque ele já começa falando: quando eu coloquei a minha confiança no Senhor, eu não fui decepcionado. E que esse seja o testemunho de cada uma de nós aqui. Cada coisa, cada detalhe, cada oração, cada petição, sabe, cada aflição que tiver no nosso coração, que a gente coloca diante do Senhor e o Senhor nos ouve. Ele é esse Deus que nos ouve. Amém, meninos? Alguém quer colocar alguma coisa, falar algum detalhe? Eu vou dar só uma palavrinha, né, que quando eu aceitei Jesus, com 19 anos, eu tinha muito medo de me afastar do Senhor. E o meu clamor diante de Jesus, do Senhor, era esse, para que o Senhor não permitisse que eu fosse para o mundo, né, que o mundo era muito atrativo para mim e que o Senhor me selasse. E como você falou aí do amor, né, e eu vi e eu aprendi também lá na conferência, o pastor, concluiu a nossa conferência falando que o que conclui a nossa vida com o Senhor é o amor, né. O amor ele nos faz ter uma vida em santidade, o amor nos leva a ter uma intimidade profunda com o Senhor, e eu vi isso, eu desejei isso e coloquei isso diante do Senhor, e na minha caminhada, né, o Senhor tem depositado amor por ele, aonde nos permite a permanecer, né, no Senhor. Isso é obra do Espírito, é favor do Senhor, né, a gente amar o Senhor, porque pela a nossa natureza é pecaminosa, mas pelo Espírito de Deus, o Senhor ele vem, ele transforma a nossa realidade. E eu louvo a Deus por isso, porque, desde os 19 anos eu clamei isso ao Senhor, hoje eu estou com 50 e estou na presença do Senhor. Eu sei que foi favor de Deus, foi o amor dele derramado. Amém? Eu queria compartilhar isso. Amém? Amém, amém, meninas. É isso, exatamente isso, sabe, quando a gente é pego por esse amor do Senhor e a gente, parece assim que o nosso coração se rende, não tem como a gente não se render e não dizer: "Senhor, eu também te amo e eu quero ficar por amor, Senhor", que o Senhor, aquilo que a gente fala, né, não está escrito na Bíblia isso, tá? Mas a gente tira um exemplo, né, disso, né. Muitas vezes a gente, não vem pelo amor, né, da presença do Senhor, mas vem pela dor, a gente até usa isso, né. Mas, assim, que a gente nunca fique apegado ao Senhor, porque a gente precise dele para algo na nossa vida, mas que a gente fique apegado ao Senhor por amor. Ainda que não aconteça conosco tudo aquilo que a gente tem desejado, mas a gente ama tanto ao Senhor que a gente prefere ficar, né, a gente não troca isso por nada, né, por liberdade nenhuma. A gente prefere ficar na presença dele, né, que seja assim com a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, Amém. muito obrigada, papai. O teu amor, a tua fidelidade é realmente maravilhoso, Senhor, é incontável, Senhor, e a gente se vê mergulhado nesse amor. Como a gente pode, Senhor, relaxar, como a gente pode descansar no amor do Senhor, porque o amor do Senhor é verdadeiro e fiel, Senhor. O teu amor, Senhor, ultrapassa as mais altas nuvens, é assim que diz a tua palavra, e nós cremos nisso, porque nós temos experimentado na nossa vida. Cada mulher aqui, Senhor, tem sido alcançada por esse amor do Senhor. Amor fiel, que está junto, Senhor, um amor que sustenta, um amor que, Senhor, é sacrificial, é um amor capaz de todas as coisas. Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor
ó Deus, não poupou nada para nos dar, Senhor. O Senhor chegou ao ponto de nos dar o seu próprio Filho. Senhor, tamanho esse amor do Senhor. Então, o que nos resta, Senhor, nessa manhã aqui, como filhas, Senhor, como amadas, Senhor, como princesas, Senhor, Deus, na casa do Senhor, Deus, é nos render a esse amor, é dizer, fura as nossas orelhas, porque nós queremos ficar, Senhor, nós queremos ficar contigo, Pai. Senhor, nós não queremos ser atraídas por nada desse mundo, por, ó Deus, por outros deuses, Senhor, por outras vaidades, Senhor, por coisas, Senhor, que vão nos cegar, nos enganar. Não, nós queremos ficar na tua casa, ficar apegada ao Senhor, ficar aos teus pés, Senhor. Ó Deus, um dia, Senhor, aos teus pés, um dia na porta da tua casa, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar, Senhor. O nosso prazer está no Senhor. Que o Senhor, Deus, fortaleça os nossos pés, que o Senhor fortaleça, Senhor, ó Deus, a nossa vida, Senhor, a ponto de nós, Senhor, ó Deus, nos oferecermos ao Senhor para te servir, Senhor, e para andar contigo onde o Senhor quiser que nós andemos, Pai. Nós queremos estar onde o Senhor estiver, Senhor. Esse é o nosso prazer. Senhor, e que nessa manhã cada mulher se sinta aqui revigorada, Senhor, no seu íntimo, no seu corpo, Senhor, na sua mente, Senhor, que haja a porção, Senhor, do Senhor, o poder do Senhor se manifestando sobre cada uma, Senhor. Deus ajudando, Senhor, no tempo da dificuldade, Senhor, naquele dia, naquela hora do dia, Senhor, em que, ó Deus, vier alguma confusão, em que vier a preocupação, que isso seja substituído, Senhor, pelo poder do teu amor, Senhor. Deus, que o poder do teu amor controle o nosso ser, controle a nossa mente, Senhor, nos guie, Senhor, na tua verdade, Senhor, Deus, e nos dê esperança, Senhor, nos fortaleça, Senhor, naquilo que o Senhor tem. O teu plano é bom, só o Senhor sabe, nem nós conseguimos imaginar, Senhor, o bom plano do Senhor para nós, e nós queremos ir nele, nós queremos entrar nessas águas, Senhor, Deus, e saber, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós. Cuida do dia das tuas filhas, Senhor. Deus, e as abençoa com muita paz, com muita alegria nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. meninas. Como Fabi, fala de novo sobre o aplicativo, né? Talvez amanhã a gente vai ter que fazer aí por outro É, aplicativo. a gente vai ter que criar uma reunião pelo Zoom, né? Aí a gente bota o link antes, aí vocês entram pelo link, tudo bem para vocês? Tá? E a gente vai dando sequência, assim, porque a gente fazia videochamada, mas agora, pela quantidade no grupo, não é possível. O Zap, ele limita. Então, por isso, vamos fazer o Zoom, né? Criar a reunião e a gente entra e vai ser tranquilo, que aí a gente pode se ver, é mais fácil, né? Então, Amém. queridas, dia abençoado para vocês, né? Deus seja louvado, que o Senhor nos dê um dia na presença dEle, que a paz dEle nos cubra, que essa palavra, Amém. né, do Salmo 40, que a Rosana trouxe para a gente medite, né, durante o dia, guardar no nosso coração, né, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Deus abençoe Amém. vocês são Deus muito abençoe, especiais. meninos. Um ótimo Amém, dia para vocês. Até amanhã. amém, amém. Glória a Deus. Até amanhã. Até amanhã.